Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Nas aulas anteriores eu falei sobre gastrite e H. pylori e hoje eu vou terminar esse tema completando com doença do refluxo gastroesofágico. Será que essa doença também tem relação com H. pylori? Fique até o final do vídeo para descobrir. Bom, qual seria então a definição e a fisiopatologia dessa doença? 100% da população mundial tem refluxo. Só que esse refluxo, ele nem sempre é um refluxo patológico. Sempre que a gente come muita quantidade de comida, por exemplo, vai num rodízio, ou come uma comida muito pesada, muito industrializada, muita fritura, eventualmente um certo conteúdo alimentar do estômago pode refluir para o esôfago. Então a gente sente aquela pirose, às vezes sente aquela eructação, aquele bolo na garganta, aquele mal-estar, e depois passa. Isso é dito refluxo fisiológico. Todo mundo tem. Eventualmente você pode apresentar um episódio ou outro. Agora, quando esses episódios de refluxo são muito frequentes, prejudicando a qualidade de vida do seu paciente, aí sim está caracterizada a doença do refluxo gastroesofágico. Então, refluxo todo mundo tem. Mas quando esse refluxo ele é muito frequente, incomoda demais e prejudica a qualidade de vida, é dito que o paciente tem a doença do refluxo gastroesofágico. E qual seria a causa dessa doença? Eu vou deixar uma imagem aqui ilustrativa para vocês entenderem melhor o que acontece. A gente tem um estômago que tem um conteúdo ácido lá dentro e o alimento que a gente vai ingerir. E existe um esfíncter, ou seja, uma musculatura que divide o esôfago do nosso estômago. Uma das funções dessa musculatura é contrair, evitando que o alimento e o conteúdo do estômago volte para o esôfago. Quando esse esfíncter, quando essa musculatura não está suficiente, ele pode fazer com que o conteúdo do estômago volte. Então, uma hipotonia esfincteriana, ou seja, o tônus muscular desse esfíncter está prejudicado, isso pode gerar refluxo do conteúdo gástro para o conteúdo esofagiano. Um desarranjo anatômico, por exemplo, uma hérnia de hiato, desconfigura essa comunicação do esôfago e do estômago, prejudicando a função do esfíncter. Também pode causar a doença do refluxo. E quando o esfíncter está suficiente, só que a pressão intraabdominal é muito grande. Então a pressão faz uma força tão vigorosa que vence a resistência do esfíncter, causando refluxo. Então, por exemplo, pacientes muito obesos, pacientes com distensão abdominal muito importante, por um fecaloma, por uma obstrução intestinal, por exemplo, a pressão intraabdominal está tão grande que o refluxo pode acontecer. Então essas são as principais causas. E quando o refluxo ele é muito recorrente, o nosso esôfago ele não está preparado para receber ácido. Ele não tem toda aquela proteção da mucosa gástrica que eu expliquei na aula de gastrite. Então, toda vez que o conteúdo do estômago sobe para o esôfago, esse ácido ele pode agredir a mucosa do esôfago, pode inflamar e pode causar até erosões. A gente chama essa inflamação de esofagite péptica, ou seja, uma inflamação do esôfago causada pelo ácido do estômago. Bom, e como seria o quadro clínico do paciente? Como eu falei anteriormente, o esôfago ele não tem uma camada protetora contra o ácido. Então, toda vez que o conteúdo do estômago reflui para o esôfago, esse ácido ele vai causar uma certa inflamação. Então, o paciente vai ter sinais e sintomas decorrentes de uma inflamação esofagiana. O esôfago se localiza mais ou menos nessa região, ele se localiza na porção do tórax. Então, o paciente vai ter sintomas mais altos do que na gastrite. Na gastrite, você tinha aquela azia, que é uma queimação epigástrica. Já aqui no refluxo, você vai ter uma pirose, que é uma queimação retroesternal, ou seja, atrás do osso externo. Então, geralmente, aquele paciente que queixa de muita queimação aqui no tórax, queimação no pescoço, às vezes pode até simular um infarto, que é um paciente que por conta da inflamação, o esôfago ele contrai e ele tem uma dor precordial vigorosa. Então, esofagite e refluxo podem simular infarto. Outros sintomas, como ele tem refluxo recorrente, aquele ácido ele pode irritar as cordas vocais. Então, é um paciente que pode ter tosse crônica. Então, pegou um paciente com tosse crônica, afastou doenças respiratórias, você tem que pensar em doença do refluxo.
Como ele reflui, esse conteúdo ele pode vir até a cavidade oral e voltar para a via aérea. Então ele pode fazer broncoaspirações. Às vezes são micro broncoaspirações recorrentes que o paciente não percebe. E essas micro broncoaspirações podem causar pneumonite e até aumentar o risco de pneumonia bacteriana. Então, viu como é importante essa doença e quantos sinais e sintomas ela pode trazer? Todo paciente com esses sinais muito recorrentes devem ser investigados. Quais seriam as complicações dessa doença? Quando o refluxo ele é muito frequente e a acidez é muito intensa, a inflamação do esôfago ela pode ser muito vigorosa. Então você pode ter diversos graus de esofagite. Quando você faz uma endoscopia, você consegue detectar que tipo de grau o paciente tem. Existe uma classificação endoscópica, que é a classificação de Savary-Miller. É uma classificação de graus de esofagite. Então, o paciente pode ter desde uma inflamação bem leve até uma inflamação bem importante que requer um tratamento muito longo, que é um paciente muito sintomático. Outras complicações. O paciente, por conta do ácido, igual no estômago, ele pode abrir úlceras, ou seja, feridas lá no esôfago. E se essa úlcera ela for muito profunda, ela pode perfurar o esôfago. E como eu falei anteriormente, o esôfago está na cavidade torácica. Se você perfura o esôfago, cai conteúdo que está dentro do esôfago, ou seja, trato digestivo, dentro da cavidade torácica. Então o paciente faz um quadro gravíssimo de mediastinite. Ele inflama todo o mediastino. Esse quadro pode levar até a óbito e tem que ser abordado de imediato. Outra complicação, o paciente pode ter estenose. Quando você inflama muito cronicamente qualquer região do nosso corpo, essa região pode cursar com cicatriz, com fibrose. E aí o paciente pode estenosar, pode ficar com o esôfago mais endurecido e aí sim ele evolui para disfagia. E por último, a complicação assim, que é mais falada e muito importante na prática é a metaplasia intestinal ou esôfago de Barrett. O que seria isso? Diante de tantos episódios de refluxo, o nosso esôfago ele começa a modificar o epitélio dele para se preparar melhor contra esse ácido. Então ele transforma o epitélio dele no epitélio colunar, que é o mesmo epitélio do intestino. Por isso é chamado de metaplasia intestinal. Ele muda o epitélio dele para o mesmo epitélio do intestino. Tá? Essa metaplasia intestinal leva o epônimo de esôfago de Barrett. E qual é a importância desse esôfago de Barrett? Como é uma metaplasia, há uma mudança do tipo da célula, essa mudança ela eventualmente pode desencadear um câncer. Então a metaplasia intestinal ou esôfago de Barrett é uma lesão pré-maligna, ela predispõe câncer de esôfago. Então todo paciente que cursa com metaplasia intestinal, com esôfago de Barrett, você tem que ficar mais de olho, tá? Esse paciente merece uma endoscopia de no mínimo de 6 em 6 meses. E dependendo do grau da displasia e da metaplasia, ele precisa ser biopsiado e às vezes cirurgia para ressecção de uma parte do esôfago. E qual é a pista no quadro clínico do seu paciente para saber se ele está ou não evoluindo para esôfago de Barrett? Na prática, a gente acaba diagnosticando pelas endoscopias seriadas que a gente faz, mas existe uma pista clínica muito interessante. Como eu falei, o esôfago ele muda o epitélio dele para se proteger do ácido. Então, geralmente é um paciente que ele é muito sintomático, sente muita pirose, bolo na garganta, plenitude pós-prandial, e aí do nada ele começa a melhorar. Mesmo sem tratamento, ele estava refratário ao tratamento e do nada começa a melhorar. Por quê? Porque o epitélio está se modificando para proteger contra o ácido. Então agora ele está resistente ao ácido, então ele sente menos sintomas. Ou seja, paciente com refluxo recorrente, episódios de quadro clínico refratário e melhorou do nada, sempre pensar em esôfago de Barrett. Bom, pegou então um paciente com suspeita de doença do refluxo gastroesofagiano, como que faremos o diagnóstico? O diagnóstico ele é primariamente clínico. Então, pegou um paciente com quadro clínico muito sugestivo, é uma pirose, uma plenitude pós-prandial, sensação de bolo na garganta, você inicialmente faz uma prova terapêutica. Você faz 1 a 2 semanas de inibidor de bromba de próton. Paciente melhorou, então está feito o diagnóstico, era refluxo. Aí você pode continuar o tratamento e depois cessa. Paciente não melhorou, aí você tem que fazer uma endoscopia para investigar melhor o que está acontecendo. Caso o paciente tenha algum sinal de alarme, você já pede de cara a endoscopia, não faz nem a prova terapêutica, porque você tem que diagnosticar ele mais rápido. Os sinais de alarme são principalmente perda de peso, anemia
e disfagia. Por que eles são sinais de alarme? Porque são sintomas que podem ser desencadeados por um câncer esofagiano. Então, toda vez que você tem um paciente com sintomas de refluxo e um desses 3 sinais, você tem que fazer a endoscopia o mais rápido possível, porque pode ser um câncer e, quando se trata de câncer, cada dia que você perde aí de tratamento é um dia importante na cura do seu paciente. Então, foi feito o diagnóstico, fez lá uma endoscopia, diagnosticou que o paciente tem refluxo ou tem uma esofagite, como é que a gente vai tratar? O tratamento é basicamente inibidor de bomba de próton e mudança de hábito de vida. O inibidor de bomba de próton, geralmente a gente faz por 4 a 8 semanas, 1 a 2 meses. Isso vai depender muito de cada paciente, alguns usam mais, outros usam menos. O que dita aí o tempo de tratamento é o quadro clínico do seu paciente. Mas o mais importante e o que você tem que enfatizar para o seu paciente é a mudança de hábito de vida. Se o paciente não fizer isso, não adianta, ele não vai melhorar. E quais mudanças ele tem que fazer? Principalmente alimentares. Esse paciente ele tem que comer melhor, evitar produtos industrializados, muita gordura, muita fritura, muitos alimentos ácidos, porque senão vai piorar o quadro clínico. Esse paciente tem que parar de fumar, tem que parar de beber álcool. Essas duas substâncias são extremamente agressivas para o esôfago, então tem que cessar tabagismo e etilismo. Outra dica muito importante, depois que o seu paciente comer, idealmente ele deve ficar na posição ortostática ou sentado por pelo menos 1 hora, porque se esse paciente come e logo já deita, pela ação da gravidade, você facilita que o refluxo ocorra. Se ele está em pé, a gravidade empurra a comida para baixo, mas agora se ele está deitado, você perde a força da gravidade e aí ele vai ter mais refluxo. Então essas mudanças de hábito de vida são extremamente importantes para você passar para o seu paciente e ele tem que seguir à risca. Agora, uma questão de curiosidade. Em relação à bactéria H. pylori, se a gente detecta H. pylori e o paciente tem só refluxo, a gente precisa ou não tratar? H. pylori piora ou não piora no refluxo? Aqui é uma curiosidade muito interessante. Se vocês forem ver na aula de H. pylori da semana passada, vocês vão ver que o H. pylori, na maioria das vezes, ele destrói as células parietais. Então, ele diminui a acidez do estômago. Ou seja, quando houver o refluxo para o esôfago, será um refluxo menos ácido. Então, o H. pylori, ele não piora refluxo e, em alguns casos, ele pode até melhorar. Então, não existe essa correlação de piora do H. pylori com refluxo. Isso é muito interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Forte abraço e muito obrigado aí pela força.